Iniciando mais um Descomplicando a Língua Portuguesa. E eu trouxe para vocês hoje dois assuntos importantes. O primeiro é a distinção entre frase, oração e período, que é um assunto importante para outras matérias que eu trarei nos programas futuros, e sobre a utilização de mal com L e mal com U. Muito bem. Então vamos iniciar aqui falando com vocês a respeito dos conceitos de frase, oração e período. O que é uma frase? Frase é um conjunto de palavras ou uma palavra apenas que tem um sentido completo. Então, se eu disser uma palavra só e eu me fizer entender, é frase. Se eu não me fizer entender, já não será frase. Então, o segredo é frase é todo conjunto de palavra que tenha sentido completo, correto? Então, eu vou dizer socorro, tem até um ponto de exclamação aqui. Socorro é uma frase, por quê? É uma palavra só, mas eu me fiz entender. É um pedido de socorro, de ajuda. Então, é frase. Venha me buscar. Tem sentido completo? Venha me buscar? Claro que tem, porque eu me fiz entender. E vejam bem que é um conjunto de 3 palavras com sentido completo. Portanto, é também uma frase. Então, não importa o número de palavras, pessoal. O que importa aqui é se esse conjunto tenha ou não sentido. Certo? Teve sentido? Frase. Não teve sentido, não é frase, como veremos mais para frente. Oração. O que é oração? Oração é um conjunto de palavras em que exista um verbo. Um verbo. Verbo são aquelas palavras da língua portuguesa terminadas em ar, ir na sua forma original. Né? Amar, vender, partir, etc. Indicação, estado, qualidade, etc. Então, oração contém um verbo, ou locução verbal. O que é locução verbal? São dois, o que é uma locução verbal? 2 ou mais verbos, num conjunto só. Então, oração tem que conter um verbo. Então, socorro não é oração, não tem verbo. Venha me buscar. É oração, porque aqui nós temos verbos. Então, olhem já a diferença para vocês irem percebendo que uma oração pode ser frase, mas nem sempre uma frase pode ser oração. Vocês estão notando a diferença? Frase, sentido completo, oração, verbo. Muito bem. Quando eu digo assim, o sol brilha. O sol brilha. Tem um verbo aqui, que é o verbo brilhar. É uma oração, não é? É frase. É frase, porque tem sentido completo, o sol brilha. Então, aqui, coincidentemente, é uma frase e uma oração. Muito bem. Está chovendo. É oração? É, porque nós temos aqui uma locução verbal. Está chovendo. 2 verbos, é o verbo estar e o verbo chover. Portanto, é também uma oração considerada aqui, essa locução verbal, como um conjunto de verbos só, um verbo, correto? Então, é frase. É frase, porque quando eu digo está chovendo, eu me faço entender, o conjunto de palavras tem sentido completo. Muito bem. A oração também, depois agora mesmo nós vamos ver, né, que a oração vai compor períodos. Então, o que é um período? É o conjunto de uma ou mais orações. O que é a mesma oração? É o conjunto de palavras formado por um verbo ou uma locução verbal. Muito bem. O menino chegou. É oração? É. Tem o verbo chegar. É um período? É um período. Por quê? Porque tem uma oração. Agora, vocês já estão vendo que uma coisa vai complementando a outra. Frase. Esse conjunto de palavras é frase?
O menino chegou? É. Eu me fiz entender. É oração? É, porque tem o verbo chegar. É período? É, porque tem uma oração. Então, ó, frase, oração, período. Esses termos se complementam. Ele tinha estudado muito e foi aprovado. Então, aqui, será que nós temos orações? Temos. Para vocês descobrirem a oração, o que vocês vão ter que fazer? Procurar os verbos dos conjuntos de palavras. Então, ó, ele tinha estudado, locução verbal, o verbo ter e o verbo estudar. E foi aprovado, locução verbal, ser e aprovar. Então, prestem atenção. Eu tenho oração? Tenho oração. Se eu tenho verbo, eu tenho oração. Nesse conjunto todo aqui, eu tenho período? Eu tenho um período, porque o período é formado por uma ou mais orações. Como nós temos dois verbos, isso significa o quê? Que nós temos duas orações, certo? Isso significa que o período pode ser dividido em dois. Período simples, aqui é um período simples, porque só tem uma oração. E aqui o período é o quê? Composto, porque ele é formado por duas orações. Isso, gente, é muito importante, porque nós vamos ter vários assuntos em que eu vou ter que dizer frase, oração, período, toda hora eu estarei dizendo isso. Por isso que eu quis explicar aqui já no começo dessa minha nova atividade, para que já fica falado para vocês esse assunto que é de suma importância no estudo da análise sintática. Então, voltando aqui para esse período. Então, se eu tenho dois verbos ou duas locuções verbais, eu tenho orações e tenho um período composto. Certo? Agora, se eu for tentar saber se tem frase, será que eu tenho frase? Ele tinha estudado muito. Tem sentido? Tem. Eu tenho uma frase. Ele foi aprovado. Tem sentido? Tem. Então, nós temos o quê? Duas frases, duas orações e um período composto. Será que eu me fiz entender? Então, eu vou colocar assim. Quero que estude. Quero que estude. E agora? O que nós temos ali nesse conjunto de palavras? Quero que estude. Primeira coisa a fazer é procurar verbo. Eu tenho verbo? Tenho. O verbo querer e o verbo estudar. Portanto, dois verbos, eu tenho quantas orações? Duas orações. Porque oração é o conjunto de palavras em que apareça um verbo. Correto? Então, eu tenho duas orações. Eu tenho período? Tenho um período. O que é período? Não é o conjunto de uma ou mais orações? Então, eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Agora, eu quero saber de vocês se eu tenho frase. Se eu tenho frase, quero, se eu disser quero, tem frase? Não existe frase, porque não tem sentido completo. Então, para que esse conjunto de palavras tenha sentido, eu tenho que dizer, quero que estude. Aí sim, passa a ter sentido completo, então é frase. Então, volto a repetir para vocês. Nem toda frase é oração, certo? Nem toda oração é frase, evidentemente. O período é o conjunto de uma ou mais orações, lembrando sempre que a oração tem que conter um verbo ou uma locução verbal. E o período é simples quando nós temos apenas uma oração, portanto, só um verbo. E período, gente, o que é um período? O período termina no ponto, ou final, interrogativo, ou no ponto interrogativo, ou no ponto de exclamação, ou nas reticências também. Então, o período termina quando o pensamento encerra aquela emissão, certo? Então, período é simples, uma oração, um verbo, período composto, dois ou mais verbos, duas orações, correto?
Muito bem. Agora, gente, esperando que vocês tenham entendido muito bem isso aí, gostaria de falar com vocês agora a respeito do uso dessas duas palavras, mal com L e mal com U. Apesar de ser um uso cantado em verso, prosa, na internet, nas escolas, muitas pessoas continuam a errar quando vão usar uma ou outra dessas duas palavras. Mal com L, gente, é o contrário de bem, certo? E mal com U, como nós veremos lá na frente, é antônimo de bom. Não há como errar, basta fazer a substituição. Então, olha aqui, não devemos praticar o mal, não devemos praticar o bem. Mal com L, não com U. Eles falam mal de tudo, eles falam bem de tudo. Mal com L, não se erra. Ele foi mal educado, ele foi bem educado. Mal com L. Eu acho que não há nenhuma dificuldade quanto a isso. É só fazer a colocação do bem no lugar do mal e a gente descobre, evidentemente, que o mal tem que ser escrito com L. Agora, um outro uso do mal com L é quando ele for uma conjunção. Apesar de vocês talvez não saibam o que seja uma conjunção, mas é fácil saber ser com L, porque essa palavra pode ser substituída por logo que, assim que. Então, olha aqui, mal ele chegou, todos saíram. Logo que ele chegou, todos saíram. Pronto, mal com L. Então, são duas regrinhas. Substituído, o contrário, quer dizer de bem, e quando ele pode ser substituído por logo que. Mal com U. Mal com U é antônimo de bom, correto? Então é o seguinte, é muito simples também, basta fazer a substituição. Lá atrás era bem e aqui é bom, porque bom é adjetivo e bem é advérbio. Muito bem? Hoje foi um mau, hoje foi um mau dia, hoje foi um bom dia. Simples, né? Foi um mau dia de pesca, o tempo está mal, por exemplo, o tempo está bom. Foi um mau dia de pesca, então é com U, porque é um adjetivo, pode ser substituído por bom. Agora, pessoal, uma regra do uso especial do mal. É uma regra que à primeira vista pode parecer difícil, mas não é tão difícil assim. E aqui há muito erro. Aqui sim as pessoas erram muito. Porque olha aqui, ele foi mais bem avaliado. Porque aqui, gente, nós vamos ter o adjetivo que está aqui, nós vamos ter o bem, que é um advérbio, que eu falei para vocês ali atrás que bem era advérbio, e vou ter o mais, que também é um outro advérbio. Então as pessoas acham que está correto eu dizer, ele foi melhor avaliado que eu, e não está, porque aqui, esse advérbio bem modifica avaliado, certo? Aumenta a intensidade da qualidade expressa pelo adjetivo avaliado. E esse mais que está aqui também indica intensidade, mas do outro advérbio bem. Então é um aumentando a intensidade daquele e esse aqui aumentando a intensidade do bem. Então eu tenho que dizer mais bem avaliado e não melhor avaliado. Certo? Aqui, outro exemplo. Ele está mais mal preparado. Está aqui. Preparado. Verbo no particípio, hein? Uma coisa importante que eu não citei anteriormente. Verbo no particípio. Verbo no particípio, DO. Então, por favor, eu estou falando aqui em adjetivo, vocês não sabem o que é adjetivo, procurem o significado do que é adjetivo. Falarei sobre as classes gramaticais mais tarde, mas não hoje. Correto? Então, preparado é um adjetivo, né? O mal se refere a preparado e o mais se refere a mal. Então, eu não posso colocar melhor aqui preparado. Essa é uma necessidade da língua portuguesa. Então, ao invés de eu dizer ele está pior preparado que todos, está errado. Então, ele está mais mal preparado com todos. Muito bem.
Então, chegamos ao final de mais essa apresentação do Descomplicando a Língua Portuguesa. Avaliem o meu trabalho. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no meu canal, Prof. Danilo Salviano Santana no YouTube. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus nos proteja, amém.